E acho que é isso. Eu morei 10 anos em Israel, então também sou israelense. Perfeito, acho que a gente pode começar. Eu acho que os dois podem dar um resumo, né? Fazer um resumo de como a gente chegou até aqui. Hoje é dia 17, né? Isso. 17 de outubro. André, você poderia começar? O primeiro Quer convidado, começar? primeira vez. Um Pode ser? resumo. Um Pode ser? resumo para o pessoal que está em casa, que é um assunto bem complicado. Sem dúvida. Eu imagino que quem está em casa está muito perdido e está assistindo aqui para tentar entender, porque a gente é bombardeado com notícias, com vídeos, e às vezes é vídeo falso, você link coisa antiga, coisa nova. Então, dá um resumo pra gente como a gente chegou até aqui. Obrigado, Vilela. Eu acredito que esse é o assunto chave, né? A gente não pode considerar nenhum acontecimento em lugar olhar nenhum pra do mundo, trás, exatamente, sem considerar o contexto histórico, né? E só antes de começar, eu queria demonstrar a minha total solidariedade às 2 milhões de pessoas em Gaza, às famílias das mais de 500 pessoas assassinadas no Hospital Al-Ahli nesse momento, que nós vamos precisar falar disso aqui, né, também. E, bom, mesmo nos momentos de maior crueldade, de maior brutalidade, é importante a gente lembrar que não são só 11 dias. Eu defendo que não é uma guerra, é um massacre. E que não são só 11 dias, são 75 anos dessa etapa histórica. Mas de um processo que também, diferente do que as pessoas pensam, não é um conflito religioso. Aliás, nas várias edições que vocês fizeram falando desse tema aqui, ficou bem, é um consenso, inclusive, que não é um conflito religioso, não é uma briga milenar que não tem solução, exatamente, isso é um mito. Na verdade, é um processo que começa, como boa parte dos males acontece no mundo, com o imperialismo, no caso, com o imperialismo britânico. A dinâmica da promoção do imperialismo, nessa lógica de dividir para conquistar, acaba promovendo um processo em que a migração sionista que decide migrar para aquela terra a partir do primeiro congresso sionista de 1897, onde se debatia se iria para aquela terra ou se iria para a Patagônia Argentina ou se iria para Uganda ou para outros lugares, e toma uma decisão geopolítica, considerando a localização geográfica, considerando recursos naturais, inclusive o petróleo, e considerando uma série de outros fatores, faz com que aquela migração se intensifique. Naquele processo de chegada da migração mais intensa naquela região, porque até então existia já historicamente e de forma originária na Palestina histórica uma população muçulmana, uma população cristã, uma população judaica. 10% da população era cristã e 3% da população era judaica. Então, e viviam lá, e coexistiam, inclusive. E nesse sentido, quando começa esse processo de migração, começa um processo de migração injusta, onde existe um subsídio internacional a partir de uma compreensão, uma constatação adequada de que o povo judeu foi muito atacado ao longo da história. Isso é algo que deve ser considerado, inclusive é muito importante que a gente não confunda as críticas que eu considero necessárias fazer ao sionismo do que é a legitimidade, a dignidade que merece o povo judeu. O antissemitismo é uma forma de opressão e racismo que nós devemos condenar. Mas nós devemos também levar em consideração que a migração judaica promovida por uma ideologia sionista, a partir de 1897, ela muda de caráter. De um povo que buscava ter o seu direito à sua autodeterminação em algum lugar para viver em paz, passa a ser, a partir do momento que decide que aquela terra, muda o discurso, que não é mais uma terra sem povo para um povo sem terra, porque ali havia povo. E naquele processo começa a ter um subsídio a partir de setores da alta burguesia europeia, que também são judeus, e inclusive o Barão de Rothschild, por exemplo, subsidiando a compra de terras naquela região, e a compra de terras vai levando à expulsão da população originária de lá, aí a migração sionista começa a dominar não só as terras, mas a força de trabalho, os meios de produção. E isso começa a tornar um processo injusto. E esse processo vai levando a tensões. Essa tensão aumenta severamente no final da Primeira Guerra Mundial, e aí nesse processo, o Império Britânico, já em guerra com o Império Otomano, faz o que o imperialismo sempre faz, pensa que é dono no mundo, oferece essa terra para os mecanos, por exemplo, para criar um grande Estado árabe que iria da Arábia Saudita até a fronteira da Turquia, até a Península do Sinai, oferece e não cumpre, mas os mecanos cumpriram a promessa deles, que era enfrentar o Império Otomano, fazer uma rebelião contra o Império Otomano. Depois combina que vai dividir com os franceses, e naquela parte ficaria com o Império Britânico. E depois, na Declaração de Balfour, que é uma carta escrita ao próprio Barão de Rothschild, promete aquela terra para a construção, um lar para o povo judeu. Só que o lar para o povo judeu, a forma de construir isso,
não era necessariamente, não estava escrito na Declaração de Balfour que era negar o Estado Nacional que existia, que era expulsar um povo originário que estava ali. Esse processo de migração se intensifica e os conflitos se intensificam também. A ponto que, gradativamente, o Império Britânico vai percebendo essa possibilidade de dividir para conquistar e vai negociando separadamente com cada povo, vai negociando separadamente com judeus, vai negociando separadamente com cristãos e vai negociando separadamente com muçulmanos. E aí, nesse processo, ele, em 1936, estoura uma rebelião, nesse processo dessa rebelião do povo palestino contra o Império Britânico. As milícias já, o processo de construção, que já dominava economicamente, que já detinha as terras também, e que gradativamente foi se organizando enquanto força militar, se alia com o Império Britânico e combate junto os palestinos daquela região. Então as milícias sionistas que foram formadas ali ao longo daquelas décadas já combateram junto com o Império Britânico para derrotar o povo palestino de 1936 a 1939. Naquele processo ali sela uma aliança que perdurou até o fim do mandato britânico. E aí, não sem problemas, porque, de fato, depois desse processo, né, em 1939, estoura a Segunda Guerra Mundial e aquela região não foi uma grande protagonista da Segunda Guerra Mundial. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro perplexo, indignado com os horrores do Holocausto, promovido por uma ideologia racista, supremacista, que é o nazismo, que nega a existência do outro, que estabelece critérios étnicos para saber quem vai sobreviver, quem não vai sobreviver, e que tem uma ideologia profundamente expansionista de anexação de território, de controle de corpos, de manutenção em campo de concentração. Essa ideologia chocou o mundo. Então, aumenta a pressão sobre o Estado, sobre a possibilidade do povo judeu ter a paz e a autodeterminação sobre um lugar. Só que isso aumenta a tensão na Palestina histórica. E esse processo, a partir do momento que o Reino Unido também, o Império Britânico não sai muito fortalecido da Segunda Guerra, né, sai muito fragilizado economicamente, começa a hesitar, inclusive, para entregar para os próprios judeus a promessa da Declaração de Balfour dele, que já era uma declaração que negava ao povo palestino. E aí começa aquele processo que a gente chama de insurreição judaica, onde as milícias sionistas começam a fazer uma série de atentados, inclusive a explosão no Hotel King David, que matou 92 pessoas, e processo de ações que hoje são qualificadas como terrorismo. E esse processo dessas ações levaram o Império Britânico a entender que não ia conseguir mais gerenciar aquele processo. Entrega para a ONU. Nesse processo da ONU, Israel, junto com o Império Britânico, e já se aliando com seu novo aliado estratégico, que é a nova força hegemônica no mundo, os Estados Unidos, fazem o processo do plano de partição, que é a Resolução 181, onde, a partir daquele momento, o que antes era o Estado palestino, onde coexistiam vários povos e religiões diferentes, a partir daquele momento ia ser definido ali um espaço onde dois estados existiriam, mas o Estado de Israel ele ficou com a maior parte das terras, mas não só a maior parte geograficamente. Ficou com as principais terras agricultáveis, com as maiores reservas de água e com a maior costa para o Mediterrâneo também. E o território palestino ficou um território não contíguo, uma colcha de retalhos, como a gente diz muito frequentemente quando a gente está pesquisando e estudando esse assunto. E aí isso desata problemas muito graves. Quando vai terminar o mandato britânico, o que o imperialismo faz para condenar de vez aquela região a um processo de um enfrentamento cada vez mais intenso? Ele, no fim do mandato britânico, declara a criação do Estado de Israel e não declara a criação do Estado palestino. E aí acontece o que o povo palestino, os povos árabes chamam de Al-Nakba, a grande tragédia, onde esse conflito, que acontece de uma forma, considerando essa dinâmica de expansão territorial, de tomada do território e colonização, ele expulsa 750 mil famílias árabes das suas casas, palestinas das suas casas. Ele destrói 520 vilas no seu caminho e comete os maiores horrores que aquele documentário Tantura está contando de uma forma que entristece qualquer pessoa que vê. Esse processo leva a muitos ressentimentos e leva a um enfrentamento ali constante naquele processo, né? Então, de fato, naquele momento, expulsa o povo palestino que vai migrando para Gaza e para a Cisjordânia. Isso avança para o que a gente chama das guerras árabes israelenses. Então tem em 1956, por exemplo, a invasão de Israel sobre a Península do Sinai, que leva a uma intervenção na missão de paz da ONU para recuperar o controle ali do canal de Suez e que Israel retroceda nos seus objetivos expansionistas. Então leva a uma situação de que o Estado de Israel, que foi criado numa dinâmica imperialista, que foi prometido numa relação privilegiada com o império hegemônico da sua época, o Império Britânico,
ele nunca parou com o seu objetivo de expandir território, de colonizar e de dominar uma região. Então, isso vai avançando por uma dinâmica que depois que, em 1956, quando Israel tem que retroceder da Península do Sinai e da região do Canal de Suez, por uma missão de paz da ONU, Israel ainda mantém uma tensão muito grande naquela região. E dentro desse processo, vem a Guerra dos 6 Dias. Né? Naquele momento, na Guerra dos 6 Dias, é tratado Israel como aquele exército heróico, aquela inferioridade numérica, mas que teve uma capacidade de engenhosidade militar e tudo mais, mas a gente já estava falando, na verdade, de uma das maiores potências militares do mundo surgindo, num contexto de Guerra Fria, já plenamente aliada aos Estados Unidos, porque em 1956 foi a última vez que o imperialismo estadunidense levantou a voz contra o sionismo. E desde então, uma relação estratégica, geopolítica absoluta. E aí a gente, na Guerra dos 6 Dias, Israel toma totalmente, faz ocupação total militar, tanto da Cisjordânia quanto da faixa de Gaza, então o que era Palestina histórica antes, que no plano de partição da ONU, na Resolução 81, já fica a maior parte para Israel. No fim de 1948, 1949, ele já estava além do plano de partição da ONU. Em 1967 ele passa a ter tudo, mas não só tudo ali. Porque o plano expansionista sionista, ele vai além. Então ele tomou as colinas de Golã da Síria e nunca mais devolveu. Então ele tomou parte da fronteira norte de Israel hoje, mas que é considerado fronteira sul do Líbano, e nunca mais devolveu. E tomou a Península do Sinai mais uma vez e devolveu para demonstrar boa vontade. Mas nunca mais deixou de ocupar militarmente a Cisjordânia e a faixa de Gaza. E aí isso avança para um processo depois, ainda tem a Guerra do Yom Kippur, em 1973, e depois disso começa o processo que a gente chama da Primeira Intifada. Quase 20 anos depois. Acabou. Tem bastante coisa ainda? Não, vou acelerar. Pode finalizar. Tá bom. Quase 20 anos depois da guerra. Porque senão, quando o Nasser estava aqui, ele não cronometrou. E aí quando todo mundo ficava 40 minutos, 50 minutos. E aí dá 4 horas e meia, você vai ficar dormindo. Não, eu vou gerenciar melhor o tempo. Eu tenho feito muita aula pública, muita atividade pública e tudo. Tem que resumir 2 horas e 20 minutos. Exatamente. Difícil, não é fácil. E aí, o que acontece? 20 anos depois que Israel começou a ocupação militar total da Palestina histórica, começa um processo de revolta na população, e uma revolta digna, garantida pelo direito internacional, inclusive, porque o direito internacional proíbe a colonização, o direito internacional proíbe a ocupação militar, proíbe a dinâmica de você povoar um território ocupado, de você deslocar forçadamente civis daquela região. Então, o povo, evocando o seu direito à autodefesa, no direito internacional, ele se revolta, e acontece o que chama da Primeira Intifada. E essa Primeira Intifada, ela é enfrentada pelo Estado sionista com uma brutalidade imensa. E só que dessa Primeira Intifada, a gente vai vendo também uma divergência já de orientação política dentro das organizações palestinas, porque existe um fenômeno, que é o orientalismo, que faz com que o Ocidente, a partir de uma construção ideológica, pense que todo mundo do Oriente e da dinâmica dos países árabes, principalmente, que são pessoas violentas, que são pessoas não cultas, submissas a ditadores, que são pessoas monolíticas ali numa dinâmica fundamentalista, sendo que existe uma diversidade política imensa. Existem, por exemplo, ao longo da história da luta pela libertação do povo palestino, organizações que defendiam, como a Frente Popular de Libertação da Palestina, que defende o Estado laico, e que defendem uma dinâmica de acabar com todas as opressões, e que defendem uma dinâmica de acabar com a exploração também, são marxistas. Então, existe uma diversidade imensa na busca por libertação. Agora, algo que é quase consensual, pelo menos é algo de maioria, é que, assim como o direito internacional garante, os povos querem ter o direito à sua autodeterminação e a recuperação do seu território, pelo menos das fronteiras ali do plano de partição da ONU, que em 1967, depois, com a resolução, a ONU foi gradativamente reiterando, a necessidade de voltar para as fronteiras estabelecidas no plano de partição. E aí, o que aconteceu? Em 1987, começa um processo já de disputa política mesmo, porque a primeira geração que fundou a Organização pela Libertação da Palestina, em 1964, já estava envelhecendo, e a juventude que nasceu depois, que não viu aquele processo, aquela dificuldade, já não reconhecia mais naquele processo a principal forma de libertação. E aí isso começa a dar espaço para surgirem outras organizações, e surge uma outra organização muito mais baseada em Gaza, porque vem justamente de uma relação ali com a Irmandade Muçulmana do Egito, que é a organização chamada Hamas. Essa organização, ela vem a partir de um trabalho territorial humanitário, de saúde, de educação, de uma série de outras coisas, mas vem também com uma estratégia de enfrentamento militar ao Estado de Israel,
na dinâmica do que o direito internacional diz, que o povo tem direito a lutar para se libertar. Isso, se as pessoas vão fazer o bom uso disso, é outra história, né? Que a gente tem que chegar no que é o 7 de outubro, que é algo que o sofrimento de civis e a morte de civis nós não devemos apoiar nunca, sob nenhuma circunstância, né? Agora, o contexto de surgimento desce de várias outras organizações que pensam um mundo mais justo, mais igualitário, é o contexto de se libertar da dinâmica colonial e do que tanto a ONU, a partir de 2 relatórios importantes da ONU, como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, consideram como regime de colonização e de apartheid. Então vem a primeira intifada, como fruto dessa primeira intifada surge a organização que se chama Hamas. O Hamas ele começa a disputar uma hegemonia política com o Fatah, que era a liderança da Organização pela Libertação da Palestina. Desse processo também avança para os acordos de Oslo. Nos acordos de Oslo, Israel finalmente se compromete a, em algum momento, devolver os territórios ocupados, mas ainda cheio de limitações, negando a soberania, negando o direito a você ter as suas forças armadas, negando a dinâmica do território contíguo e ainda num prazo de pelo menos 7 anos para essa retirada. E isso gera frustrações, porque é um acordo que não garante a autodeterminação de um povo ainda, né? Ainda é um acordo bastante submisso, porque Israel fala que ofereceu a paz 5 vezes, mas sempre foi a paz dos cemitérios. Ou você aceita ou você vai ser exterminado. Ou você aceita a perda de território para além do que o direito internacional te garante como direito, ou você que não quer a paz. Sempre foi assim. E aí, depois disso, 7 anos depois dos acordos de Oslo, em 1993, quando acaba o prazo que Israel deveria deixar os territórios ocupados, e obviamente não deixou, ao contrário, foi colonizando com as colônias, que as pessoas chamam de assentamentos judaicos, estoura a segunda intifada. Mas a segunda intifada não estoura só porque passaram 7 anos e acabou o prazo, mas sim porque o Estado de Israel invade com 1.000 homens a mesquita de Al-Aqsa, com 1.000 soldados, e provoca. Então são processos de provocação e estrangulamento que geram, obviamente, uma resposta popular. E aí, depois da segunda intifada, em 2000, é um processo que é duradouro, né? Ao longo de anos. A intifada não é uma semana, não é um enfrentamento assim, é um enfrentamento mais duradouro. Até porque a correlação de forças é muito desigual. O uso desproporcional da força é uma das principais características do Estado sionista de Israel. E depois desse processo, o mundo já está em uma outra conjuntura. Já caiu há mais de 10 anos o Muro de Berlim, já caiu há quase 10 anos, acabou a União Soviética, foi extinta na dinâmica, foi dissolvida, né, como a gente conhecia, o campo socialista se desfez, e aí os Estados Unidos, como dizia Fukuyama, ia ter hegemonia sobre o mundo, né? E aí começa a guerra contra o terror. O processo de expansão imperialista dos Estados Unidos, que inclusive contou mentiras históricas, como as tais armas de destruição em massa que Saddam Hussein teria produzido no Iraque e que justificou a morte em 10 anos de 650 mil civis no Iraque a partir de uma invasão imperialista dos Estados Unidos. E que toda a imprensa comprou. Aliás, isso é um aprendizado muito importante. O que a imprensa tem feito nesse último período é exatamente o que fizeram em 2003, de aceitar mentiras históricas para justificar um sentimento de violência e que chancela um extermínio de um povo.